conversar comigo, eu recebo, a partir de agora, o José Valdevino, psicólogo. José, você estava me dizendo que traição não é só quando existe uma terceira pessoa, não é? Você até falou que existem relacionamentos que permitem esse tipo de... Já recebemos ao vivo aqui pessoas que já falaram sobre isso, não é? Telespectadores. Me conta uma coisa. Quando a gente fala em traição, é muito comum encontrarmos, você bem falou na nossa conversa anteriormente, sobre encontrar na literatura que traição está sempre ligado a outrem. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. Qual a sua perspectiva se olhar sobre o tema? Mais de 90% da literatura que fala a respeito sempre está associando essa traição, essa infidelidade conjugal à participação de um terceiro. E o que eu desafio, o que eu tenho desafiado e tenho, escrevi inclusive um artigo a respeito, mostrando outros aspectos da infidelidade que ocorrem conjugalmente e que necessariamente não passa pela sexualidade, pela participação sexual com um terceiro. Toda relação, ela é norteada por regras. Toda relação. Por exemplo, eu vim aqui. Sim. Aqui eu sei que o programa começava às 12h30. Isso. E ele tem um horário para terminar. Isso são regras, né, que são, em todas as relações, elas são estabelecidas porque vem nortear. Organizar. Exato. Da ordem, né? Da ordem. Então, no relacionamento conjugal também, porque existem as regras que são implícitas, né, e as regras que são explícitas. Por exemplo, as que são implícitas. Quando eu decido casar com alguém, sim, ou ter uma relação de compromisso com alguém, certo, naturalmente, né, isso são as regras implícitas, eu crio a expectativa de que a pessoa vai me respeitar, que a pessoa vai cuidar de mim, que a pessoa vai estar sempre ao meu lado. Isso não é obrigação não, né? Não é, mas... inconscientemente vem no pacote. Não, vem no pacote. Agora, existem aquelas que são explícitas. E que essas regras, elas necessariamente não têm que aparecerem depois do casamento, mas isso muitas vezes antes. Por exemplo, quando eu estava noivo, né, e eu era muito extrovertido e abraçava as meninas, todo mundo era abraçava pra cá, aí começa a namorar com a jovem e aí a gente se encaminhando e a gente vai caminhando, vamos casar, vamos. Então, em dado instante, ela chega e diz pra mim, olha, agora, aquele negócio de você sair abraçando as meninas e deixar ser abraçado por elas e tal, isso aí me incomoda. Então, ela foi leal, né? Exatamente. Ela falou uma coisa que machucava. E que bom se as pessoas todas fossem assim, né? Externasse o que dói. Pois é. Por isso que fosse respeitada. Isso, por isso dessa importância de que nas relações, essas regras, elas precisam ser claras. Algumas que nos relacionamentos incomodam um ou outro, mas esse outro vai ficando calado, vai deixando, até que chega em determinado momento que isso estoura. Isso, não segura. Muito bem. José, você é especialista em casais, né? Você tem recebido ultimamente muitos casais. A maioria dos casais, eles vão para lá porque eles estão à beira de um rompimento ou vão para lá querendo melhorar enquanto casal? Pergunta número 1 venceu. Infelizmente, quando chegam a esse ponto, é como se fosse... já se degladiaram, já foram assim as últimas instâncias. É como se fosse a última... salvação. A última salvação. E muitas vezes um deles mas vai só para dizer assim, para poder justificar, dizer assim, mas eu fui até as últimas instâncias. Que na realidade a relação já havia se deteriorado, já tinha acabado há bastante tempo. Tem muita gente que está casado, mas já terminou o casamento faz tempo. Faz tempo. Por quê? Quais são as características? Porque o casamento é um dos movimentos, digamos assim, em que se carrega mais expectativas, mais esperanças, entende? Então, quando eu quero ter uma vida em comum com alguém, então, nesse pacote existem vários fatores que compõem. Então, digamos, eu quero casar, quero estar numa relação de compromisso com alguém, mas não quero ter que dar satisfação.
Não, eu não tenho que dar satisfação da minha vida com nada. Essa conjugalidade, isso que nós almejamos, é ter alguém que possa compartilhar tantos os momentos bons como os momentos maus. Nas celebrações religiosas, por exemplo, que existem aqueles votos matrimoniais, né, em que as pessoas dizem, eu prometo, né, ser fiel, respeitar-te, amar-te e tal. Né? Nessa hora aí, ser fiel, o que significa aquele voto para você? Pois é. O que significa fiel, fidelidade no dia a dia? No dia a dia. Ser fiel é eu cumprir com aquilo que eu prometi. Ser fiel é eu fazer acontecer as regras que direcionam a minha relação. Então, como eu falei para você, como eu falei anteriormente, as relações, elas são norteadas, elas são direcionadas, elas são gerenciadas por essas regras. E que essas regras, elas não precisam ser estáticas, elas podem ser flexíveis. E que, por exemplo, eu estou casado há 25 anos. Então, muitas das regras que nós estabelecemos quando casamos, hoje essas regras, nós estamos mais maduros, são outras pessoas, então essas regras já não servem. Elas já não servem. Então, adaptado. Vai se adaptando. Então tem algumas coisas que, por exemplo, que não me incomodava e hoje me incomoda e eu chego e falo. Então essas regras, elas podem ser mudadas. Aí veja, como você falou anteriormente, existem relações em que há regra entre o casal de que pode ter uma participação de um terceiro numa relação sexual, por exemplo. E isso não constitui uma infidelidade. Há casais que participam, por exemplo, de troca de casais. Entende? E aquilo ali não se constitui como uma infidelidade. No entanto, mesmo nesses casais abertos, nessas relações abertas, existem regras que eles estabelecem. Eu vou fazer uma pergunta que é dentro dos casais aí, essas trocas de casais que a gente não pode fingir que não existe, porque está cada vez maior o número. Essas pessoas, elas são felizes? Você sabe, é muito difícil responder isso porque é muito particular. Mas se eu fosse fazer uma estatística, essas pessoas procuram mais ajuda, essas pessoas sofrem mais depois. O que é que você tem observado? Você deve ter tratado muitas pessoas que participam disso. E o que é que você sente? É que é uma outra possibilidade de fuga? Eu estou me escondendo de alguma coisa, botando mais uma pessoa, e sempre mais uma pessoa, eu não consigo me enxergar, não consigo enxergar aquele relacionamento como essencial, ou isso faz parte do movimento da face da Terra? Me explique. Essa troca de casais, por exemplo, não é recente, já existe há bastante tempo, né? Essa parte sexual. Agora, ela é interessante que a nossa sociedade, ela valoriza muito a parte sexual, entende? Mas, por exemplo, nós convivemos com pessoas naturalmente, que fazem esse tipo, agem dessa forma e que são pessoas comuns, pessoas normais e que se você não souber por outros, você jamais vai saber porque isso não vai alterar em nada. Essa parte aí é uma parte muito, muito íntima, entende? Eles são felizes? É uma fuga, coisa dessa natureza? Não, necessariamente não. E o lado da felicidade, a felicidade é algo assim, é tão subjetivo e também é tão meu. O que é felicidade para mim, o que é felicidade para você, o que é felicidade para o outro. Eu perguntei para saber se tinha algum dado aí que é ok. Muito bem. Vamos seguir então o que você fala que também é traição? Pois é. Infidelidade? Pois é. Hoje tem aparecido, por exemplo, lá no meu consultório mesmo, aparecem alguns casais prestes, né, quando já tentaram de tudo e não conseguiram e vão procurar a terapia de casal, em que foi descoberta uma mentira. Eu atendi certa vez uma pessoa que ela, desde que namorava com o rapaz, ela chega e diz assim, e o rapaz já deixou para ela, olha, eu não quero ser pai, eu não quero ter filhos, é só nós dois, não quero ter filhos. Ela, não, tudo bem, não tem problema, meu sonho é ser mãe. Mas não tem problema. Mas não tem problema, eu abro mão desse sonho e nós vamos, porque o que importa para mim é você. E aí eles vão, casam e as amizades com outros casais, sempre que eles iam para um churrasco, sempre tinha crianças. E as crianças traziam muita felicidade, muito cuidado para os pais, aproximavam os pais e em dado instante ela chega e tem uma ideia, né? Diz assim, vou engravidar.
É. E quando eu engravidar, certamente... Ele vai amar. Ele vai amar. E o casamento termina. Terminou. Mas é claro, isso é uma é. traição das grandes. Pois isso é mais comum do que a gente imagina. Você Perfeito. deve ter recebido milhões de... Todo respeito às mulheres que fazem isso. Mas isso é muito comum, não é? A pessoa diz que não quer e a outra pessoa vai lá. Do mesmo jeito, o contrário, né? Tem uma coisa que a pessoa diz que não quer de jeito nenhum, a outra vai lá e faz, não, mas vai porque gosta de mim, não, e o relacionamento realmente acaba. Essa é uma forma de trair. Outra forma de trair. Outra forma de trair, o desrespeito. Eu até já falei algumas vezes, de uma infidelidade sexual, muitos dos casamentos, eles conseguem se reerguer e dar continuidade, e há o perdão e eles continuam. Sim. Mas eu vejo como marca muito mais, o quê? Por exemplo, uma pessoa, ou uma mulher, ou um homem, que é humilhada publicamente. Nossa. Entende? Que é humilhada publicamente, depreciada publicamente. Muitas vezes até violentada publicamente diante dos filhos, diante da família. Ou diante dos transeuntes mesmo. Então, essa pessoa, para ela se recompor desse trauma, para ela dar continuidade a esse relacionamento, é muito mais difícil. Uhum. Entende? Pessoas que levam, seguram uma mentira por muito tempo e essa mentira é descoberta lá na frente. Por exemplo, atendi também um casal em que, depois de 15 anos, a mulher descobre que havia todo o mundo que ela imaginava estar tão sólido, aquele mundo ali dela com o esposo, com os filhos. Sim. Era tudo em cima de uma farsa, sabe? Tudo em cima de uma farsa. A forma como ele adquiria os bens para trazer, para sustentar a família, quando ela olha, feria os princípios que ela tinha e dizia, não, como é que você levou uma vida dessa forma? Então tudo... Aí ele chegava e dizia assim, mas veja que tudo que... Olha, o nosso filho que estuda não sei aonde, a nossa filha que nós mandamos, aquelas férias que nós passamos não sei aonde e tudo isso... Perdeu o significado na hora para ela. Perdeu o significado. Claro. Porque ela se sentiu traída. Quando os valores eles são prejudicados, nessa hora perde o significado do negócio. E você vai ver que nesses exemplos que eu dei, não tem uma participação extraconjugal sexual. Verdade. Não tem. Então, tem a parte da mentira, tem a parte do desrespeito, porque quando diz assim, até naqueles votos matrimoniais, que diz assim, prometo respeitar-te. O que é isso? Respeitar é eu entender que o outro é diferente de mim, que o outro, inclusive, até, não que me completa, porque eu preciso ser completo individualmente, mas que eu preciso entender que os sonhos do outro são outros, de que os objetivos de vida do outro é outro. E que o que é interessante é que existe uma visão de que quando nós nos casamos, eu perco a minha individualidade, porque agora só existe a conjugalidade. E não é assim. Eu tenho a minha individualidade. Agora, essa individualidade também... Eu optei em viver em parceria, Em parceria. Então... Agora não quer dizer que você não vai ter suas amigas, por exemplo. Claro. E eu não vou ter meus amigos, por exemplo. Claro. Nós podemos ter. Agora, é necessário que nós construamos, tenhamos sonhos em comum. Muito bem. Padre Fábio de Mello, ele citou um texto aí de Saint-Exupéry, né? Do Pequeno Príncipe, que diz que tu se tornas eternamente responsável por aquilo que cativa, mais ou menos isso. Uhum. Ele disse que é uma das maiores baboseiras, não foi esse termo que ele usou, tá? Vocês veem aí, foi numa entrevista com Marília Gabriela. Uhum. Mas tipo, como isso pode acontecer? Como eu vou passar o resto da minha vida sendo responsável por você? Você deve ser autônomo, capaz de resolver as suas circunstâncias e resolver as suas escolhas, né? Eu me torno eternamente responsável por você. Num casamento, eu estou trazendo um ônus muito grande para a pessoa, não estou? É verdade. Outrora, as pessoas casavam porque era uma imposição da sociedade que dizia o seguinte, que você não existe se você não estiver ou dentro de uma família ou dentro de um casamento. Você não existia. Então, naturalmente, quando o homem chegava aos 30 anos, você não casou ainda, como é que pode? E os meus netos e não sei o quê. A mulher, quando chegava a 24, 25 anos, você vai ficar pra titia, coisa dessa natureza. Outras pessoas, elas casavam
para legalizar a relação sexual. Por quê? Porque a sociedade via que sexo antes do casamento não deveria existir de forma alguma. Hoje em dia, não é mais necessário essas coisas. Não tem mais essa imposição da sociedade de que eu, chego com 30 anos, eu tenho que estar casado. A mulher com 24 anos. Não, de forma alguma. A sociedade está tão assim... voltada para essa individualidade, digamos assim, dessa não necessidade de ter que ser casal, que tem pessoas que vão morar sozinha. Hoje você vai para a pizzaria, tem um brotinho, que é só para você mesmo, né? Tem um brotinho, não precisa ser família, nem toda pizza é família. Mas a partir do momento em que eu escolho, eu não tenho mais essa pressão da sociedade, da minha família, não, é uma escolha. Eu abro mão, eu estou abrindo mão da minha total individualidade, em nome em prol dessa conjugalidade, porque eu sei que faz bem para mim. É tanto que tem estudos que dizem que as pessoas casadas vivem mais e melhor. Verdade. Vivem quando mais são e melhor. Casamentos saudáveis. Quando são saudáveis. Porque o contrário, não é? Também é um inferno. Menino, aparece doença que não acaba mais, não é, José? Exatamente. Então, veja, eu sou responsável não pela pessoa, não pela minha esposa, eu não sou responsável pela minha esposa, mas eu sou responsável pela relação que eu construí. Se eu pratico algum tipo de infidelidade, antes de estar sendo infiel com a pessoa, eu estou sendo com essa relação que eu estabeleci. Muito bom, muito bom. Por que você acha que as pessoas hoje os casais estão separando mais? Tem a ver com essa individualidade? A gente escuta muito em diversas, né, situações que eu só consigo amar de verdade quando eu amo o outro. Até então, se eu fico só olhando para mim, o negócio não funciona. Eu acredito nisso, né? Que quando eu olho mais para o outro, atendo mais as necessidades dele e vivo em prol de fazer as pessoas felizes, eu acabo me tornando feliz, eu acabo encontrando uma justificativa para a minha existência, né? A ausência dessa doação faz com que as pessoas se separem mais, tipo... Primeiro estresse, não preciso de você? Eu acredito no princípio de que é o seguinte, que na minha essência, eu sou egoísta. Na minha essência, eu sou egoísta. Mas é verdade. Todos nós somos egoístas. Então, alguém chegou outro dia para mim e disse assim, mas veja, como é que você fala que na nossa essência nós somos egoístas? Vejamos, Madre Teresa de Calcutá. Ela abriu mão de tudo para ir lá tomar conta dos leprosos, enfim. Ora, mas pode ter certeza que ela sentia prazer em fazer aquilo ali. Claro. Aquilo tinha um sentido dela estar mais próxima de Deus. Porque primeiramente eu preciso estar feliz. Para que eu possa fazer o outro feliz, eu preciso estar feliz. Então, mesmo quando eu abro mão das minhas coisas por outra pessoa, eu digo, não, eu estou abrindo mão por você. Não, no íntimo, você está abrindo por você, porque faz bem para você. Algumas vezes as mulheres ou os homens não... Então servir faz bem. Faz bem, então faz bem, claro, né? Faz bem. E por isso que eu continuo servindo. Porque faz bem. Eu me sinto bem em servir. Então, por isso impressionante, né? Que tudo que a gente faz é pra gente. Veja, um relacionamento, a infidelidade na realidade é a quebra, é o rompimento dos acordos que foram estabelecidos. Agora, claro, não de forma unilateral, de forma consensual. De forma consensual. Por isso, dessa necessidade de sempre nós podermos estar, que as pessoas falam, nós precisamos fazer uma DR, discutir a relação. Mas discutir a relação necessariamente não é quando o casal está em dificuldades. Não, discutir a relação pode ser, inclusive, quando nós estamos tomando o nosso vinho e a gente vai dizendo, olha lá, entendeu? Tem que ser, não precisa ser um embate. Essa discussão de relação necessariamente não precisa ser um embate, mas pode ser de forma saudável, até rindo mesmo. Você lembra que você fez assim, poxa, aquilo ali eu não gostei, foi mesmo, pois então não vou fazer mais. De uma forma até flexível, né? Flexível, você terminou estabelecendo novos acordos. Entende? Verdade. Vamos falar sobre amor? Dentro da infidelidade, as pessoas sofrem mais porque mergulham nesse amor romântico? Sofrem. Não tem como não sofrer, né? Não tem como sofrer. E quanto mais... Explica o que é amor romântico primeiro, José. Quanto mais se ama, mais sofre. Quanto mais se ama, mais sofre. Por isso, talvez, então, que eu fico mais... quanto mais eu amo uma pessoa, eu acho que ela é perfeita e mais eu me frustro? Exatamente. Até porque a gente termina atribuindo ao outro... Perfeição. E depois nós vamos descobrindo que o outro é igual a nós, tem os seus defeitos,
e que algumas vezes a gente, por estar inebriado com esse amor, a gente não consegue ver. Por isso que tem a máxima que diz que o amor é cego. Né? O amor é cego, porque as pessoas que estão apaixonadas, elas terminam esquecendo que o outro é igual, o outro ele é susceptível a erros iguais a mim. Esse amor romântico é o que leva hoje essa paixão das pessoas casarem. Mas não é esse amor romântico, não é essa paixão que sustenta a relação. O que sustenta a relação é o companheirismo, o que sustenta a relação é o respeito, né? O que sustenta a relação é a cumplicidade. Isso sim é o que sustenta a relação. Não é? Porque mais cedo ou mais tarde, esse amor romântico, essa idealização do outro, ela vai passar. Mais cedo ou mais tarde ela vai passar. E o que é que ficou? Tem alguns relacionamentos que já estão acabados já faz tempo e é danoso para as pessoas, é danoso para o casal. Então, já se tentou de diversas formas e não se conseguiu. Eu acho que as pessoas precisam dar continuidade à sua vida mesmo. O medo faz com que as pessoas fiquem juntas muito? Faz, o medo, é a dependência, tem a dependência emocional, dependência financeira. Por isso que hoje o índice de divórcios é tão grande. E, segundo estudos, mais de 70% vem das mulheres. Porque as mulheres pedem? Elas que pedem. Porque elas não estão mais satisfeitas com a forma como esse casamento, a qualidade desse relacionamento. Não basta estar só casada, não é para a sociedade. Pois é. Requer uma reforma íntima mesmo e uma qualidade de vida. Qualidade de vida. Porque, afinal de contas, é aquela pessoa que a gente vai poder dividir os nossos momentos bons, os nossos momentos difíceis. Alguém que nós sabemos que podemos contar com ela, mas o outro precisa estar numa relação, porque uma relação conjugal, ela não é composta só de uma pessoa. Normal um casal brigar sempre? O que é interessante, principalmente, eles começarem a refletir, a pensar por que é que brigam tanto. Sabe, por incrível que pareça, tem alguns relacionamentos que se parar a briga, acaba o casamento. Tem algumas situações de alguém que está fora, olha e diz, não entendo como é que aquela relação subsiste, mas se mudar aquilo ali, acaba a relação. Não existe uma fórmula de fazer o casamento dar certo, mas uma coisa é evidente, de que se cada um se compromete com aquela relação, aí a tendência a que essa relação dê certo é muito maior. Se eu resolvo ter uma relação de compromisso com minha esposa, por exemplo, resolvemos isso há 25 anos, ter uma relação de compromisso, eu sei que naquele momento eu estava abrindo mão de tantas outras, outras possibilidades. Então, se eu escolhi, mas eu quero também ter que aproveitar de tantas outras possibilidades, se fizer parte das regras da nossa relação, então isso não se constitui uma infidelidade. Ninguém merece estar numa relação infeliz. Uma pergunta que se faz sempre mas se alguém amar, ela trai? Trai! Se realmente amar, trai? Será que trai? Trai? Será que trai? Claro. Claro. Com certeza. E ainda mais em cima da sua perspectiva sobre o que é traição, desrespeitar, eu estou traindo. Então, baseado na sua perspectiva, quem ama, trai. Por isso que tem um livro de uma americana, Anna Sharp. Sim. O título do livro é Quem Não Trai? Quem não trai. Esse é o tema do próximo capítulo. Obrigada, José Valdevino, por sua participação. Vou pro intervalo, volto já já, espero você.